Estão prontos para a próxima fase? Vamos chamar o preletor da noite. Amém? Nosso irmão André. Glória a Deus. Boa noite. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Aplauda mais forte, amém? Para Jesus. Vocês estão felizes, meus amigos? Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus. Também estou feliz. Faz tempo que eu não subo aqui para falar de Jesus, né? Acho que tem mais de um ano. Mas Deus é bom, né, igreja? Hoje o pastor perguntou para mim assim, a gente estava em Sorocaba, a hora que a gente voltou, perguntou: e aí, cara, você tem alguma coisa para falar hoje? Você tem uma pregação? Eu falei: cara, tenho, né? Quem é crente, meus amigos, meus irmãos, crente sempre tem que ter uma pregação pronta, né? Você pode não ter um sermão pronto, você pode não ter algo sobre um tema, mas uma pregação você sempre tem que ter no seu coração. Você nunca sabe quem que vai te parar na rua, como que vai ser o seu dia. Então, você que conhece o amor de Deus, você tem que estar sempre pronto para falar dele. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Amém. Glória a Deus. Convido você a ficar de pé então comigo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Senhor, formoso tua face eu quero ver, quando está neste lugar, tua graça invade. Tu és formoso, Senhor Deus. Vamos lá, vamos adorar. Senhor, formoso és a tua face, ó Deus, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, que uma vez vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Sim, Senhor Deus, na tua presença agora nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Nós pedimos que a tua presença esteja aqui, Senhor, como ela já está. Nós pedimos que ela se manifeste através dessa mensagem, através, Senhor, daquilo que o Senhor irá falar nessa noite. Que não seja apenas eu falando aqui, que não seja apenas informação para a igreja, mas que seja, Senhor, o teu Espírito Santo falando ao coração da tua igreja, Jesus. Nós oramos agora em teu nome, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração para receber a boa palavra, que essa semente caia em uma terra boa, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro agora e peço, Senhor, derrama espírito de sabedoria e revelação sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Vocês estão felizes ainda? Amém? Apocalipse, capítulo 2, aleluia. Jesus é bom e está nesse lugar, amém? Apocalipse 2, versículo 2 em diante, amém, igreja? Apocalipse 2, versículo 2, diz assim, todos encontraram? Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e pôs à prova
os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmurecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Até aqui, você pode se assentar, amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água, eu estava cantando, amém? Você fica à vontade para adorar o Senhor aí onde você está, para glorificar, amém? Nós estamos numa igreja de crente, irmão. Nós é batista só no nome, nós é pentecostal até o osso, amém? Parece que vocês não estão empolgados, gente, amém? Vamos lá, alguém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu separei essa mensagem algumas semanas já atrás, e eu estava empolgado para falar sobre ela, porque o Senhor tocou no meu coração um dia que eu estava aqui na igreja, e eu sabia que um dia eu ia poder falar ela aqui, e hoje é a noite de falar sobre isso. Então hoje eu quero falar com vocês a respeito do primeiro amor. Quantos sabem o que é o primeiro amor aqui? Amém? Quantos ainda têm esse primeiro amor? Amém? Se você não levantou a mão, se você não tem esse primeiro amor, ou se você, como diz aqui na Bíblia, perdeu esse primeiro amor, fique tranquilo, porque hoje é uma noite de encontro com esse primeiro amor. Glória a Deus. Meus amigos, essa passagem no livro de Apocalipse, né? Por muitas vezes, quando a gente fala que vai pregar sobre Apocalipse, as pessoas ficam curiosas, né? Para saber o que vai ser pregado sobre esse tema. Sobre esse livro, né? Porque é um mistério para muita gente o livro de Apocalipse, por mais que ele seja claro para a gente. Por mais que ele esteja disponível na sua Bíblia aí, em português, né? Em todos os idiomas do mundo. Nós achamos que isso é um tema muito fechado. Mas, muito pelo contrário, se você voltar uma página aí e você ler as 4 primeiras palavras, quando João começa a falar sobre Apocalipse, essas 4 primeiras palavras, elas são uma introdução do tema desse livro. E essas 4 primeiras palavras do livro de Apocalipse são a revelação de Jesus Cristo. Então, nada mais é do que o Cristo sendo revelado através desse livro. Então não tem por que você ter medo, fica tranquilo, tá bom? A gente não vai falar sobre o fim do mundo aqui, né? Não nessa oportunidade, mas eu quero falar sobre a essência do amor, a essência da adoração, o primeiro amor que os cristãos têm e a perca dele e como a gente faz para conseguir isso de novo. Mas essa parte do livro, João, ele está escrevendo para 7 igrejas da Ásia, e por mais que essa mensagem seja direta para aquele povo daquela época, para essa certa igreja, no caso aqui do capítulo 2, né, a carta à igreja de Éfeso, que é a primeira carta que ele escreve, por mais que essa palavra seja direcionada a essa igreja, o porquê que Deus permitiu que isso viesse à tona e estivesse disponível para a gente. Nós estávamos aqui no domingo, né? Nós tivemos um culto extraordinário no domingo. Queria até compartilhar com vocês, a glória estava tão grande nesse ambiente, algumas pessoas foram tocadas de forma extraordinária, e outro testemunho de que quando a gente estava aqui adorando a Deus, né, um amigo meu, Gabriel, gravou alguma parte do louvor, e depois a gente postou no Instagram lá e tal, e aí no final da noite, já em casa, eu fui ver de novo esse vídeo, e aí eu reparei que tinha alguma coisa estranha usando no vídeo. Eu falei, calma aí, esse som aqui não tá legal. Geralmente músico tem um ouvido um pouco apurado para aquilo, ainda mais quando é ele que estava tocando. Eu estava tocando aqui no domingo e a gente não tinha o teclado. O único instrumento capaz de reproduzir um som semelhante ao que eu ouvi no vídeo, né? Se vocês quiserem eu mostro, nitidamente, e eu tenho essa convicção de que pássaros estavam cantando com a gente, e no vídeo é claro os assovios de pássaro. Eu até fiquei assim,
Cara, eu tenho essa mania de assoviar, às vezes. Mas eu estava cantando, eu não estava assoviando. Eu estava de frente e eu não vi ninguém fazendo isso. E aí... Então, para você ver, quando o ambiente está propício, e a gente ora pedindo para que os anjos venham, a gente ora pedindo alguma coisa para Deus, isso acontece. Eu estou falando isso aqui para motivar a sua fé, para aumentar a sua fé nessa noite. É para que quando as luzes se apaguem aqui e você está aí de pé, você não fique preso com a sua mão para baixo, mas que você se renda ao amor de Deus, porque Ele pode fazer muitas coisas que você pedir para Ele. Amém? Então, essa passagem, até o pastor falou no domingo, quando João, ainda nesse livro, mais para frente, ele escuta trovões, e os trovões, e a gente ouviu dizer que os trovões, eles falam, e sim, realmente, os trovões comunicam, porque o Senhor, em Efésios 4, diz que, Efésios 3:10, que através da multiforme, o Senhor se revela. Então, o Senhor tem várias maneiras de se revelar, e através da natureza, Ele também faz isso. Mas após João ouvir esse trovão falando, o Senhor pede para ele não escrever e não comentar com ninguém sobre aquilo que ele ouviu. Mas não é assim que o Senhor fala com ele através dessa carta, por isso que ela está aqui. Porque se ela fosse direcionada somente para a igreja de Efésio, naquela época, só ia ficar para eles e não ia estar aqui hoje. Como ela está aqui, a gente pode tirar de exemplo para a gente. Então é por isso que eu estou pregando em cima desse texto aqui hoje, que o Senhor, ele diz assim: tenho contra ti, porém, que abandonastes o teu primeiro amor. A aplicação dessa carta para nós, então ela está aqui hoje, porque a gente pode aplicar na nossa vida. Então, meus amigos, essa era uma igreja muito fiel, essa era uma igreja muito temente, como você vai ler aí no seu decorrer do dia, no seu decorrer da semana, espero que você leia. Era uma igreja que estava trabalhando para o Senhor, era uma igreja que conhecia os falsos apóstolos, e eles condenavam os falsos apóstolos, mas eles perderam algo que era muito mais importante do que tudo isso que eles faziam, que é o amor. Amém? Vocês estão aqui ainda? Nem começou, tá, gente? Vai ficar um pouquinho de silêncio se vocês quiserem, mas se vocês quiserem, vocês podem dar glória a Deus também. Tem uma frase de John Flavel que diz assim, que a maior dificuldade de um não crente é ter um coração convertido, mas é mais difícil ainda ele, depois de convertido, manter esse coração no Senhor. Então nós sabemos que há uma dificuldade na caminhada com Cristo. Nós sabemos que se a gente se deixar levar, a gente se perde rapidinho. A gente perde o primeiro amor rapidinho. E tem alguns fatores que eles acabam influenciando e acabam prejudicando a nossa vida, a nossa caminhada e a nossa fé em Deus. Que são fatores que é a distração, é a frieza. Eu anotei só 3, mas existem muitos outros. E o convívio com o pecado. Então, a nossa performance também, ela acaba prejudicando e ela faz com que a gente perca o nosso primeiro amor. Quando eu digo de performance, eu estou dizendo que você já sabe orar. É que você já aprendeu a orar. Você não gosta mais de orar. Você sabe orar. E porque você sabe, você faz sem precisar de Deus. É que você sabe pregar. Você chegou num ponto que você é tão crente que você já sabe as palavras que usa, os jargões. Quando eu falo de performance, eu falo que você já é tão crente que você sabe a roupa certa. Você sabe a hora certa da entonação da voz. E você aprendeu a fazer as coisas. Mas você perdeu o primeiro amor. Então esses fatores, eles podem prejudicar a nossa caminhada com Cristo. Não que isso, meus amigos, não que o método de pregar, o estilo de roupa, o jeito de falar, não que isso seja errado. Você pode usar todos esses temas, esses tópicos que eu falei. Mas quando isso passa a ser o suficiente para você, já não está agradando mais a Deus. Porque eu posso ter o melhor terno, eu posso ter a melhor eloquência para falar, eu posso ter a melhor convicção, eu posso ter a melhor pregação, mas se eu não tenho Deus, se eu não tenho amor por Deus, de nada vale as minhas obras. Amém? Vocês estão aqui ainda? A palavra de Deus diz que nós devemos amar o Senhor
acima de todas as coisas, com todas as nossas forças. Esse é um mandamento muito forte. E quando a gente não ama, se é um mandamento, quando a gente não faz, a gente está em pecado, certo? A gente está no erro. Então quando a gente não ama o Senhor de todo o nosso coração, a gente está em pecado. E aqui, nessa noite agora, eu quero tratar a perca do primeiro amor como uma frieza espiritual. Amém? Vocês estão comigo ainda? A perseverança, nós vemos aqui no versículo 4, ou melhor dizendo, no versículo do 2 ao 4, que essa igreja tinha perseverança. Diga comigo, perseverança. Ou melhor, diga assim, eu tenho perseverança. Diga assim, eu tenho conhecimento. Eles tinham esses adjetivos, era algo comum no meio da igreja de Éfeso. E, irmãos, tem gente que nasce perseverando. Tem gente que sofre tanto na vida que ela é forjada, o caráter dela é forjada a aguentar tanta pancada, tanta coisa na vida. Acredito que tem várias pessoas aqui no nosso meio que é muito perseverante. Acredito que tem muitas pessoas que têm muito conhecimento aqui também. Mas sabe, se a gente não tiver o amor, de nada vale a nossa perseverança na nossa caminhada com Cristo. Você persevera em tantas provas, você persevera em tantos problemas, mas se você não tiver o amor por Jesus queimando no seu coração, todos os dias, a sua perseverança no final da conta não vale de nada. Você só está passando prova atrás de prova, perseverando, ganhando as provas, mas a prova final, a prova maior, que é se encontrar com Cristo e Ele dizer, vinde a mim, filho amado, talvez você reprove por falta de amor. A Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriariam. Por causa do que, meus amigos? Por causa da iniquidade. Mas ela não diz que é de todos. Então eu acredito que ainda existem pessoas amando o Senhor acima de todas as coisas, com todas as suas forças. Amém? Vamos lá. Ser dotado de conhecimento, ser dotado de perseverança, ser dotado de qualquer outro adjetivo, não significa que você ainda tem o seu primeiro amor. Ser dotado de técnica, saber fazer acontecer as coisas, não significa que você ainda tem o seu primeiro amor. Talvez você perdeu o primeiro amor por Jesus há tanto tempo, e você nem sabe que você não tem mais ele. Você caiu no ativismo. Essas coisas não são um erro, meus amigos. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ser perseverante, muito pelo contrário. Você tem que ser perseverante, você tem que ter conhecimento. A Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Mas quando isso é um fim em si mesmo, nós estamos pecando. Quando nós fazemos as coisas sem amor. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender aqui nessa noite. Então, aqui nessa segunda parte já, eu quero tratar a frieza espiritual, eu quero tratar a falta do primeiro amor como a frieza espiritual. Então, as distrações, as performances e o convívio com o pecado são itens que nos atrapalham, que nos impedem de fazer essa chama se aquecer, de fazer essa chama continuar ardendo dentro de nós. As pessoas vêm me perguntar, cara, como que queima todo dia? Como que você queima todo dia? Eu falo, cara, eu não sei, porque eu não queimo todo dia. Tem dia que eu não estou afim, cara, de orar. Tem dia que eu não estou afim de ler a Bíblia. E a gente cria um estereótipo da gente mesmo, às vezes, que, nossa, ele é santo, ele deve falar em língua toda hora, ele deve ser fogo puro. E as coisas não são desse jeito, por mais que eram para ser. Mas eu falo, cara, você já leu a Bíblia hoje? E o cara fala, não. Você já orou hoje? O cara fala, não. Eu falo, mano, como que você quer queimar por Jesus? Como que você quer falar que você quer arder de amor por Jesus, se você não faz o básico? Então, meu amigo, um conselho para você: todo dia que você levantar de manhã, faça uma oração, leia uma passagem da Bíblia. Eu não sei se na sua rotina é muito puxado, mas ouça louvores. Às vezes a gente dá mais crédito para as coisas dessa era, sabe? Às vezes a gente acorda e já vai pro TikTok, cara, perder tempo com vídeo de pessoas fazendo alguma coisa. Vamos lá, alguém?
O que a gente está fazendo com o nosso tempo extra? O que a gente faz quando sobra alguns minutos? As distrações são um perigo na nossa vida e a gente não percebe isso. O convívio com o pecado, meus amigos, você pode até falar assim, não, eu não peco. Mas você convive com o pecado. Aquela série que você assiste, com várias cenas quentes. Aquelas danças que você vê no seu celular, sei lá onde. As músicas, as letras de músicas que você escuta. Meu amigo, conviver com o pecado é um perigo. É um perigo e a gente não ouve falar disso. Porque a gente dá ênfase para o pecado. Então se eu não estou pecando, tá bom. Se eu não estou dançando de shortinho, tá bom. Mas eu assisto quem dança. Que isso? Eu dou visualizações para quem faz. Eu dou lado para quem faz. Não, eu não fofoco, mas eu participo da roda. Eu não falo mal dos outros, mas eu escuto quem fala. Isso é convívio com o pecado. Um filme aqui, uma música aqui, todos os dias. E quando você vê, você já se esfriou e nem sabe. E na verdade, a frieza também é um pecado. Porque se a gente tem que amar a Deus de todo o nosso coração, e a gente não está fazendo isso, a gente está em pecado. Vamos lá, vocês estão comigo? Vai melhorar, eu prometo, tá bom? Viver flertando com o pecado é um erro, é um perigo para nós, meus amigos. Que a partir de hoje você lembre disso que eu estou falando aqui. De que existe o pecado e existe o convívio com ele. Você pode dizer, eu não estou pecando, mas você está convivendo com ele. Ele passa por você todo dia. Uma hora aqui, na hora do almoço ele passa de novo. O primeiro amor, ele, sabe gente, ele é marcado pela paixão. Quando eu digo primeiro amor, eu falo daqueles dias que você teve um encontro real com Cristo. Eu não estou falando do dia que você veio aqui na frente. Talvez seja esse o dia. E levantou a mão. Mas eu falo do dia que você teve um encontro real com Cristo. Do dia que Ele te tocou de verdade. E você falou, agora a minha vida mudou. Eu falo desse dia. Talvez foi aqui, talvez foi na sua casa, talvez foi na rua. E a partir daquele dia, você decidiu, eu vou viver para Cristo. A partir de agora eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura. Eu não quero pecar mais. Cara, eu não quero andar com aquela galera mais. Eu não quero fazer mais isso. Eu era mulherengo antes, mas agora eu não quero ser mais. Eu vou me guardar para minha esposa. Você ora toda hora você quer orar, toda hora você quer uma experiência nova com Deus, toda hora você quer ler a Bíblia. Você lê, quer ler mais. Saudades desses dias. Isso é o primeiro amor, é quando você não consegue olhar para trás, você não quer voltar para trás. Você tem um alvo e esse alvo é Cristo, e você quer caminhar para Ele. Você até sabe dos perigos que isso pode gerar para você, mas você não está nem aí, porque o amor dele te pegou, e agora você quer encontrar com Ele. A qualquer momento, vamos lá alguém? Esse é o sentimento de primeiro amor. É quando você tem um fogo, uma paixão, e isso é sincero, é quando isso é sincero, quando não tem ninguém forçando a barra, é quando não tem ninguém vendo e você quer ser santo, é quando não tem ninguém vendo e você fala, não, eu não quero pecar, eu não quero pecar. Um homem tocado pela mensagem do reino, ele é capaz de deixar tudo que ele tem, porque os seus olhos estão fixos em Cristo Jesus. E é isso que acontece quando a gente tem o primeiro encontro com Jesus. É isso que acontece quando a gente encontra com Jesus. A nossa vida é transformada, porque o amor dele nos inundou, nos encheu. Nós éramos pecadores,
cheios de culpa, e agora Ele vem com seu amor, derrama sobre nós e diz: eu te perdoo, meu filho. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Chega de falar que você tem dor de cabeça não é sua, meu irmão. Manda ela para o quinto dos infernos. Chega de falar que você tem um problema. Chega de falar que você tem uma doença no seu corpo. Seja profético. Ordene a cura sobre você. Ele sofreu por isso. Ele sofreu por isso. Ele morreu por isso, amém? Nós vemos que essa mensagem que Cristo traz para a gente nos encoraja a segui-lo. E a gente é capaz de deixar tudo, a gente é capaz de... Eu lembro que na minha conversão, quando eu estava decidido a me batizar nas águas, a minha mãe falou: você tem certeza do que você está fazendo? E naquela noite eu briguei com ela, eu falei: como assim você tem certeza? Eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Porque eu achei que ela queria colocar empecilhos. Um homem apaixonado e tocado pela mensagem de Cristo, ele é capaz de deixar tudo para trás, a sua família para trás. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5. O amor de Deus, o amor de Jesus, Ele é tão grande, Ele é tão imenso, a gente nem consegue entender que nós somos capazes de deixar a nossa família. Lucas 5, versículo 11 diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Meus amigos, você sabe qual passagem que é essa? Essa chamada pesca maravilhosa. Esses caras estavam a noite inteira pescando e não conseguiram pescar nada. Eles eram profissionais, eles sabiam o que eles estavam fazendo. E de repente Jesus chega e fala: me empresta o barco. E depois Jesus fala assim para ele: vocês pescaram a noite inteira e não conseguiram nada, né? Vamos ali, ó, joga a rede aqui. E aqueles caras pegaram tantos peixes, eu não sei se faz sentido agora. Porque na época era o que era comercializado, era dinheiro, gente. Tinha valor. Era uma profissão, eles vendiam alimento, então era o serviço deles. E de repente eles não conseguem pegar em uma só rede, David. E os amigos deles que estão em outro barco têm que vir para vir ajudar, porque o barco, a rede está rasgando, o barco vai virar. Ajuda aqui, socorre aqui. E Pedro cai aos pés do Senhor e diz: Tu és o mestre, Tu és o Senhor. Ele reconhece o senhorio de Cristo. Mas depois disso tudo, a Bíblia diz aqui que eles chegam, levam o barco para a terra, eles deixam tudo e seguem Jesus. Sabe, eles deixaram tudo aquilo que eles ganharam, a bênção, e seguiram Jesus. É a mesma coisa de que você está precisando tanto de uma coisa. Vamos usar o exemplo de um câncer. Talvez alguém tenha um câncer em alguma região do corpo, e essa pessoa ainda não conhece a Jesus, não teve um encontro com Jesus, e por algum motivo ela começa a crer a partir de agora, e ela começa a orar: Senhor, me cura desse câncer. E de repente o próprio Senhor aparece no quarto, toca a vida daquela pessoa e diz: você não tem mais câncer. Eu sei que o câncer é uma coisa má, né? Uma coisa mal. Mas, meu amigo, eu falaria: Jesus, me deixa andar contigo. Deixa o câncer aqui, mas me deixa caminhar com você. Me leva com você, Jesus. Me deixa viver a minha vida com você. Porque eu sei que Ele ressuscitou um dia e nós também vamos ressuscitar. Sabe? Às vezes a gente passa tanto tempo pedindo coisas ao Senhor, querendo uma casa, querendo um carro, querendo alguma bênção. Não que isso seja errado, meus amigos. Mas quando isso é um fim em si mesmo, quando isso é um fim nessa era, não faz sentido pedir, porque um dia tudo vai passar. Nem os nossos milagres. Lázaro estava morto e Jesus ressuscitou porque ele era amigo dele, mas um dia ele teve que morrer de novo.
Vamos lá, tem alguém aqui? Nós passamos muito tempo da nossa vida, meus amigos, olhando para essa era. Nós passamos muito tempo da nossa vida olhando para agora. Você só percebe que a vida é um sopro quando alguém morre. Quando um famoso morre, quando você está no velório de alguém que você conhece, e aí tem aquela conversa, né? Puxa, a vida é um sopro, né? Aí cai a sua ficha de que você vai morrer um dia. Depois passa, depois já era. Segunda-feira você está trampando de novo, já era. Você esquece. A questão é, qual é a mensagem que Jesus pregava para essas pessoas deixarem tudo que elas tinham e segui-lo? Essa é a questão. Olha comigo agora em Mateus 13, versículo 44. Mateus 13, versículo 44. A Bíblia diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno, a pérola de grande valor. Meus amigos, ele vendeu tudo que ele tinha, porque ele encontrou um tesouro maior. Ele vendeu tudo que ele tinha. Eu não estou falando aqui de você vender tudo que você tem e dar para a igreja. Eu estou falando que aonde está o seu coração? Será que o seu coração está mesmo em Cristo? Ou será que o seu coração está na sua aposentadoria que está para sair? Ou será que o seu coração está em um carro que você precisa comprar, em uma casa que você não conseguiu ainda? Onde está o seu coração? Porque nós sabemos que Cristo é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? Vocês estão aqui? Se Ele é a vida, meus amigos, de que vale a minha aqui agora? Abra comigo agora em Atos. Nós estamos vendo exemplos de pessoas que não tinham coração, não tinham uma vida, não tinham raízes nessa era. Olha comigo o que diz em Atos, capítulo 7. Vai falar sobre a morte de Estevão. No versículo 59 e 60 diz assim, Atos 7, 59. Meu Senhor Jesus amado, gera em nós um coração, Senhor Deus, que não olha para as coisas dessa terra. Gera em nós um espírito sem raízes nessa era, Senhor Deus. Não nos deixe fixar os nossos olhos nessas coisas terrenas. Não que elas não sejam importantes, mas nós queremos olhar para você, Senhor. Nós queremos olhar para a eternidade contigo. Diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Esse cara foi condenado à morte por apedrejamento, por pregar a verdade, por dar testemunho de Jesus. A Bíblia diz que os apóstolos, eles saíam para pregar o evangelho, e alguns daqueles irmãos da época da igreja primitiva estavam passando necessidade, algumas viúvas e alguns órfãos. Então eles se reúnem, os primeiros apóstolos se reúnem e dizem: a gente tem que resolver esse problema, vamos levantar pessoas cheias do Espírito Santo, de bom caráter, de bom testemunho, para servir a mesa das viúvas e dos órfãos. E eles escolhem Estevão e mais alguns, e esse cara é o primeiro mártir depois de Jesus na causa e na história de Deus. Um homem que foi chamado para dar comida para órfãos e viúvas, teve a honra de morrer pelo nome de Cristo. Enquanto ele morria, ele não se defendia. Isso que é o mais incrível. Ele tem um direito de resposta, ele tem um direito de defesa, e se você for ler ali um pouquinho antes, ele não se defende, ele prega o evangelho. Meus amigos, esse cara estava sendo condenado injustamente. Ele tinha esse direito de se defender.
mas ele abre mão da defesa dele, porque ele não amava mais a vida dele do que a causa de Cristo. Ele sabia que ele ia morrer se ele não se defendesse, se ele não tivesse uma defesa plausível, mas ele não estava interessado na sua vida, ele estava interessado na mensagem do Evangelho. Atos 5:40, vamos lá. Que você não tenha essa vida como preciosa, meus amigos. Que você não tenha essa vida como valiosa. Que o Senhor gere em vocês raízes no vento. Que o Senhor gere em nós um senso pela eternidade. Atos 5, versículo 40 diz assim: então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Tem alguma coisa errada com esse texto. Nós estamos falando de romanos açoitando esses presos. É o mesmo exército que matou Jesus. Você já sabe detalhes sobre a morte de Jesus. Eles estavam apanhando dessas pessoas, desse tipo de soldado. Não era uma surrinha não, meu irmão. E a Bíblia diz que eles saíram alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Vamos lá, alguém? A gente, quando sofre uma perseguição aqui, que a gente acha que é perseguição, a gente já começa a murmurar: o que é isso? Estou servindo ao Senhor, o que é isso? Está me perseguindo, está me caluniando. Esses caras, eles estavam apanhando, eles apanhavam, e eles saíram alegres, eles saíam felizes. Meus amigos, que mensagem é essa, que faz alguém apanhar e sair feliz? Só a mensagem do reino, é a mensagem de Cristo, é a mensagem da cruz, é a mensagem da vida e vida eterna. A mensagem que Jesus falava, a mensagem que faz o nosso coração palpitar pela primeira vez e queimar de amor, é eternidade. Porque não se trata dessa vida, não se trata de eu ter uma casa melhor, não se trata de eu ter um carro melhor, um emprego bom. Se trata da vida eterna com Deus, porque a gente sabe que tudo isso passa, mas e depois? E depois, o que acontece? Para onde eu vou depois? Se me pedirem a minha alma hoje, o que acontece? Não fique chocado comigo nessa noite, mas que o Senhor gere em vocês um senso pelas coisas eternas, pela eternidade. Meus amigos, eu não sei se vocês estão entendendo a gravidade dessa palavra. A gente não consegue mensurar algo que é eterno, e o Senhor, Ele nos chama para isso. Quando Ele cria Adão e Eva, existia 2 tipos de árvore no jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida eterna. Adão foi criado para ser eterno. E o Senhor disse para ele: se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Se ele não tivesse comido, meus amigos, ia estar até hoje, ia ser eterno. Nós fomos chamados para a eternidade. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 ou 11:3, não estou lembrado agora, que o Senhor Deus colocou os desejos da eternidade em nossos corações. Ele colocou a eternidade em nossos corações. Sabe aqueles dias que você não entende por que você está triste? Sabe aqueles dias que você não está entendendo? Está tudo certo na sua casa, está tudo certo no emprego, as contas estão em dia, mas tem alguma coisa dentro de você que não está legal. É saudade da eternidade, é saudade de Deus, é Deus te despertando,
Existe a tristeza segundo o pecado, e existe a tristeza que Deus coloca no seu coração para você se arrepender. Que isso? Está falando que Deus gera tristeza em você, te chamando para o arrependimento, te chamando para um lugar secreto, e você não entende. Você vai encher a sua mente com entretenimento, com uma série, com um filme, com uma música boa, com alguma comida boa, com aquilo que satisfaz o teu ego, com aquilo que satisfaz a tua fome. O problema é que a Bíblia chama os inimigos da cruz de Cristo, aqueles que têm o seu próprio Deus no ventre. E quando está falando de ventre, ela está falando daquilo que te satisfaz, daquilo que sacia a sua fome. Eu pergunto para você nessa noite, onde você tem depositado a sua fome? Onde você tem depositado a sua sede? Quando nós cantamos aqui, Senhor, nós temos sede, nós temos fome por você, nós estamos declarando onde está a nossa fome, onde está a nossa sede, onde está o nosso desejo. Pelo amor de Deus, tenha o seu desejo na presença de Jesus. Eu acredito que todos aqui já provaram um vislumbre do que é a presença de Jesus. Quando nós estamos aqui numa atmosfera maravilhosa e nós sentimos o próprio Senhor andando entre nós, mas ainda é pouco, porque Ele não está aqui fisicamente, Ele não está aqui de verdade, e essa é a promessa que nós temos, de que um dia Ele vai reinar nessa terra, Ele vai estar entre nós. Vamos lá. Em relação ao propósito de Deus, é restaurar todas as coisas. Então quando alguém perguntar para você, se você sabe qual é o propósito eterno de Deus, é a restauração dessa era caída, é a restauração daquilo que Ele criou. Deus não é alguém que destrói, Deus não vai acabar com esse mundo. Por mais que os seus juízos julguem essa era, Ele não vai acabar com aquilo que Ele fez. E o propósito do homem é fazer parte desse propósito de Deus. Se você não sabe hoje o seu propósito, a gente vem escutando muito sobre isso, eu estou sendo muito tocado sobre essa palavra, propósito. Se você ainda não encontrou, se você ainda não sabe o seu propósito, não força a barra. Porque antes de você fazer alguma coisa para Deus, você foi chamado e salvo para ser filho. Então seja um filho, obedeça, seja obediente. Caminhe no caminho da verdade em obediência. O propósito de Jesus Cristo era salvar a humanidade através da sua morte. Mas a sua profissão, enquanto não chegou a época do seu propósito, ele era carpinteiro. Enquanto você não sabe o que você tem que fazer para Deus, qual é o plano que Deus tem para você no reino dele, ande em obediência, seja um filho. Busque o seu propósito no caminho da obediência. Em Mateus 4, Jesus é levado para o deserto. Você conhece essa passagem? Ele é tentado, ele estava jejuando, e de repente, ele é levado pelo Espírito, mas o diabo aparece lá. O diabo começa a tentar ele. O diabo tenta ele de várias formas, Gabi. E ele vence o diabo de todas elas, através da palavra de Deus. O diabo oferece várias coisas a ele. E ele vence essa tentação do diabo através da palavra de Deus. Essa é a importância da gente ler a Bíblia, meus amigos. Essa é a importância da gente orar. Essa é a importância da gente conhecer a história de Deus. E a história de Deus está escrita na Bíblia. Então não tem como a gente fugir dela. Não existe isso, meus amigos, você ser um crente que não lê a Bíblia. Eu, uma vez, fui tocado por uma pessoa que eu julgava toda pecadora. E uma vez, eu estava tão frio, e eu estava mexendo no meu celular, e eu vi essa pessoa postou uma foto lendo a Bíblia, e eu falei, eu não acredito. Eu não acredito que um ímpio está lendo a Bíblia, e eu não. Sabe essas pessoas que andam tudo errado, faz tudo... E ela postou a foto lendo a Bíblia, e eu falei, cara, que vergonha, eu preciso me arrepender. Não existe cristianismo sem a Bíblia, não existe igreja sem a Bíblia, não existe você vir aqui, não vale de nada. Você levantar a mão, você gostar da música, entender o que eu estou falando,
e não ler a Bíblia, e não orar, não praticar. E aqui nessa passagem de Mateus 4, a gente tem uma lição muito grande. De que Deus, Ele não propõe adoração em troca de coisas. Adoração a Deus não é proposta através de bênçãos. Quem faz isso é o diabo. Como assim? Quem faz isso é o diabo. Me adora, Jesus. Cai de joelho aqui e todo esse reino será seu. Adoração a Deus, meus amigos, ela parte do nosso íntimo, do nosso relacionamento com Ele e da nossa paixão. Eu já quero encerrar aqui. Então eu vou partir para a conclusão de que o importante não é definir o que é o primeiro amor. O importante de tudo isso que eu estou dizendo aqui não é saber quais são os princípios do primeiro amor. Mas o importante é saber e entender como recuperá-lo. Amém? O importante disso tudo é lembrar da onde a gente caiu, como diz no versículo 4. Deus não quer obrigar você a se arrepender. Mas quando Ele diz, lembra-te de onde caiu, Ele está te chamando a olhar e a lembrar de tudo aquilo que vocês viviam antes. De todo aquele tempo que você passava com Deus, caído no seu quarto, orando, chorando. E a partir de agora Ele gera saudade em você. E a saudade que Ele gera em você senso de arrependimento. Vamos lá, vocês estão aqui? Então, meus amigos, disso tudo que eu disse, se você se lembrar da onde você caiu, como diz o Senhor aqui, para a igreja de Éfeso, você vai sentir saudade daquilo que você já viveu com Ele. Amém? Fica de pé comigo para a gente orar.